Fala meus lindos, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje é dia de conhecer um projeto incrível, com arquitetura modernista, com conceito minimalista, e essa daqui ela é diferente das que vocês estão acostumados a conhecer aqui no canal. Essa propriedade está localizada em Eusébio, aqui na cidade de Alfa, no condomínio Terras Alphaville 3. E, gente, essa propriedade possui 257 metros quadrados de área construída e está encravada em um terreno, num lote padrão, com 337 metros quadrados. É um pouco mais de 11 metros de frente por 30 de comprimento. Admirem a característica dessa fachada, bem diferente, um projeto super conceitual. E quem desenvolveu esse projeto é conterrâneo meu, lá de Alagoas, é o arquiteto Jadson Amorim, especialista nesse perfil, nesse conceito de arquitetura. Que casa interessante. Logo na fachada da casa você observa assim, poxa, totalmente diferente, porque ele remete a 3 cubos e estão de forma intercaladas, né? A exemplo, observem só. Por que é uma fachada interessante? Você passa aqui em frente, você começa a observar, porque logo de cara você percebe que é diferente de fato dos projetos tradicionais que conhecemos aqui em sua maioria. Olha só que interessante. Aqui nesse cubo aqui do pavimento inferior é uma suíte que tem aqui na casa. Aí observe que ele está saltado aqui para o lado externo da casa, trazendo aquele sentimento que está flutuando, né? Aqui no paisagismo externo. Logo no acesso aqui da casa já temos esses degraus de forma bem suave. Perceba que o terreno ele está em um leve aclive, tem aproximadamente uns 70 centímetros ao nível da rua. E esse acesso da casa ele foi revestido o quê? Com granito andorinha. Olha só como ficou bonito, né? Muito legal. Eu acho super interessante quando o projeto ele consegue desenvolver alguns conceitos que unem a natureza, elementos naturais, com o elemento da construção, da alvenaria, que é o quê? Logo na rampa aqui de acesso, perceba que já foi inserido esses cubos, no qual já tem grama aqui por todo ele. Olha a sensação que traz, diferente se fosse somente no concreto aparente, se fosse somente na alvenaria. Então é ponto positivo para o imóvel. Naturalmente a casa ela disponibiliza 4 vagas na garagem, 2 cobertas, 2 soltas. E adentrando aqui as vagas da garagem, perceba que ao fundo delas você vai encontrar esse painel de madeira, elemento natural, madeira muiracatiara. Aí já temos, pessoal, também uma predisposição para a instalação de tomada para carregamento de veículos elétricos. Hoje, toda casa nova, o construtor, o proprietário, que se preze, ele já deve inserir essa predisposição, porque é uma tubulação especial que você tem que fazer a ligação. E depois da casa pronta, você não precisa quebrar tudo isso e inserir essa tomada especial para um veículo elétrico. Então, uma casa de alto padrão, ela merece, ela deve ter sim essa predisposição. Além da predisposição também para a energia solar. Já imaginou você ter painéis solares trazendo energia para sua casa e você ainda conseguir abastecer seu carro através da energia solar? Existe não um negócio desse. Já nessa parede lateral, encontramos um porcelanato amadeirado. E aqui no piso, um porcelanato em tom cimentício. E observe que interessante, que é o quê? A casa, por ela ter esse conceito, essa arquitetura minimalista, modernista, você percebe que ela tem essa paleta de cores monocromática. Então, ao decorrer do imóvel, você vai perceber tudo isso daí. Vamos entrar aqui no imóvel, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos lá! E outro detalhe também, pessoal, que é ponto positivo para o imóvel, a porta toda em madeira muiracatiara e o acesso também através de fechadura eletrônica, né, onde você vai botar a senha e acessar. E olha só que interessante, pessoal, logo no acesso da casa vocês vão perceber que a planta ela tem uma predisposição diferente de algumas que a gente já conheceu. Logo de cara você passa por esse corredor, temos uma suíte aqui embaixo que já a gente vai conhecer. Aqui à minha esquerda tem uma esquadria do piso ao teto, praticamente. Olha só isso daqui. Através dessa folha única dessa esquadria, temos acesso às vagas da garagem. E isso daqui eu considero ser um ponto positivo. Mas Thales, por quê? Olha só que curioso. Conversando com muitos proprietários de imóveis aqui, várias pessoas acabam deixando a porta da frente aberta da casa para gerar uma ventilação cruzada. É aquela sensação de segurança que de fato o condomínio oferece. Só que por muitas vezes passam vários carros e as pessoas vão admirando a fachada, e a curiosidade do ser humano acaba olhando, né, para casa e tal,
e acaba visualizando o interior do imóvel. Já nessa situação, quando a gente encontra uma casa que ela tem o acesso pela lateral também, imagine que você vai descer uma feira, passa por aqui em dia de chuva, você entra por aqui estacionando o carro, vai ter mais praticidade no dia a dia. Dito isso, você pode deixar essa esquadria aberta o tempo inteiro e quem estiver passando na rua, né, aqui, ó, que nem vocês estão visualizando, não vai ter a visualização para o interior do imóvel, você vai pegar apenas de relance. E falando aqui em rua, olha só a posição aqui da casa, estamos em frente ao clube do condomínio. Então você vai ter um leque de lazer completo, desde academia, salão de festas, campo de futebol, piscina, playground, etc., para sua família. Então a localização do imóvel é ponto positivo. Mas continuando aqui no acesso da casa, olhem isso daqui, pessoal, olhem a sensação, as sensações que esse imóvel vai proporcionar a vocês aqui no dia a dia. Quando eu falo em sensações, é isso daqui que eu quero que vocês visualizem. Sentimento de amplitude, você tem o lado externo da casa trazendo para dentro do seu imóvel. Então esse ambiente daqui que estamos é o que? A sala de jantar, sala de estar. Olhem o investimento que foi feito aqui com essas esquadrias premium do piso ao teto. Percebe que é diferente, que traz uma sensação diferente? Já foi inserindo aqui todo um paisagismo também. Aqui à noite, uma iluminação, ela fica com aquela iluminação quente, fica, poxa, muito especial. E deixa-me abrir aqui todas essas esquadrias para vocês visualizarem o que eu quero falar. Olha a ventilação, como é imensa aqui, privilegiado aqui esse ambiente. Deixa eu só abrir. Aí você abre, ó. Olha só como é que fica essa conexão com a área externa. Existe não um negócio desse. Isso daqui, pessoal, é valor imaterial. É o que eu costumo falar, que metro quadrado não é igual em todos os imóveis. Olha o investimento que foi feito aqui. Só para você deixar toda essa área aqui com apenas esse pilar, tem aquela outra coluna ali. Isso daqui gera um maior investimento, é praticamente um balanço. E isso não é prático, não é fácil de ser executado. Gera um custo, gera um valor agregado maior, mas traz isso daqui que vocês estão visualizando no dia a dia. Essa propriedade, pessoal, uma curiosidade dela. Thales, ela foi feita para vender? Não, ela foi feita para morar, de fato. Thales, e por que o pessoal não vai morar mais? É mudança de planos da família, né? Às vezes pensa uma situação há 2, 3 anos atrás, quando compra o terreno e as coisas vão acontecendo e acaba que mudaram o objetivo e colocaram a casa no mercado. E qual o benefício disso? Padrão de acabamento. Vocês podem observar que uma casa, quando geralmente ela é feita para vender, isso aí é até uma dica que eu dou para muitos construtores, eles acabam economizando determinados materiais. E numa casa que é feita para morar, tem um apego maior, tem um chamego maior, tem um amor maior pela propriedade e o investimento ele é potencializado. A exemplo, todo esse piso que você está visualizando, acabamento que você vai ver nos revestimentos dos banheiros, etc., foram utilizados através das pedras da marca Porto Belo. Para quem conhece, sabe um pouquinho da construção, vai perceber que não é barato. Olha só, a gente está aqui conversando e essa ventilação gostosa acontecendo, faz um bem danado. Toda essa lateral aqui da sala de estar e da sala de jantar, ela revestida em ripado de madeira muracatiara, é o mesmo utilizado na porta, o mesmo utilizado nas vagas da garagem, ok? Aqui temos uma porta oculta, pessoal, que acessamos um lavabo. Olha só, o revestimento em granito preto São Gabriel. E outro detalhe também, que essa propriedade, ela já tem um projeto de interiores definido. Se você achar interessante, eu particularmente estou achando super bonito, e contextualiza com a proposta do imóvel. É aquilo que eu já falei em outras apresentações, que é o quê? Quando você constrói uma casa com um conceito minimalista, eu vejo que você tem que trabalhar o interior com esse mesmo conceito, trabalhando, respeitando, né, a harmonia dos ambientes, para não ficar uma proposta diferente. É exemplo, você pegar uma casa neoclássica, botar uma mobília super moderna que não contextualize direito, pegar uma casa super moderna, botar de repente algumas características provençal. Então, assim, tem alguns detalhes que você tem que fazer a casa ter toda uma comunicação. E esse projeto, ele já contempla esse projeto de interiores e ao passar pelos ambientes, eu vou sincronizando as imagens com perspectiva 3D com sugestão de projeto que você pode executar nessa casa. Vamos para o cantinho que eu considero o coração da casa, mas na verdade
Eu fico até em dúvida se esse espaço é de fato ou não é o coração da casa. Por quê? Porque todos os ambientes integram. Se você prestar atenção aqui, olha só, a comunicação entre o lado interno e o lado externo da propriedade. Todo o conceito da paleta de cores, com aquele conceito monocromático também, traz aquele sentimento, mais uma vez, para o conceito da arquitetura modernista. Aqui já temos esse grande espaço que certamente ele vai ser utilizado muito para um café da manhã, para um jantar, recepcionar super bem os amigos. Além disso, temos essa ampla piscina com aproximadamente 23, 24 metros quadrados. É muito bonito esse revestimento dessa piscina, é uma pedra também da Porto Belo. Outro detalhe também, aqui no fundo da sua casa você tem uma casa plana. Estão observando isso? Thales, qual o benefício disso, pessoal? Sensação de privacidade. Como se fosse uma casa duplex, naturalmente, quando tem um quarto, uma varanda para o lado de cá, tiver alguém vai estar olhando o interior do seu imóvel. Não tem para onde fugir em condomínios, naturalmente, desse perfil. Agora, é ponto positivo ou não é você ter uma casa plana aos fundos do seu terreno? Faz um bem danado e é ponto positivo também para o imóvel. Outro detalhe que eu quero que vocês observem é o detalhe de acabamento. Tá vendo isso aqui? Isso daqui, pessoal, são ralos lineares, olha só, tá vendo como é que eles são? Então, aqui a área molhada com a área seca, vai ter sempre essa divisão aqui, ó, onde a água ela vai adentrar e trazer naturalmente mais conforto, trazer mais segurança aqui no dia a dia. Toda essa área daqui ela foi revestida já em porcelanato também, em tom amadeirado, trazendo sempre aquele sentimento de elementos naturais que vocês já sabem. E nesta lateral encontramos um chuveirão, o corredor que leva acesso às vagas da garagem, também detalhe com uma porta com madeira Muiracatiara. Eu fico apertando nessa tecla porque são valores que são investidos dentro da propriedade. Toda essa lateral você tem um caminho também revestido em porcelanato. Muitas das vezes a gente encontra imóveis que têm apenas o concreto aparente, então tudo isso gera valor embarcado no imóvel. Aqui nessa lateral vocês estão percebendo, né? Foi inserida uma escada que você tem acesso à cobertura do imóvel, mas ela é uma escada de fácil utilização, você consegue desprender ela desce, né, para um nível para você subir ela de forma bem tranquila. E pessoal, eu quero que vocês observem alguns detalhes aqui da casa. Já perceberam que a fachada da casa, tanto lateral, posterior, tem muitos detalhes em concreto aparente. Além disso, perceba outras escadas que foram inseridas para subir em todos os níveis da propriedade, correto? Tem um ali também. E a volumetria, as formas da fachada lateral, da fachada posterior, né? Então perceba que é uma casa com várias fachadas e não somente uma. São esses detalhes que eu elogio bastante, eu acho muito legal e traz diferença aqui para a propriedade. Temos esse corredor lateral com jardim, grama, que tem aproximadamente 2,5 metros de largura. Isso aqui proporciona uma ótima circulação, proporciona sensações. Imagina à noite isso aqui com um projeto de iluminação, com a mobília, recepcionando os amigos, a família, o aconchego que vai ter nessa propriedade. Eu considero uma propriedade especial, um projeto diferente e isso aqui é sentimento, sabe de quê? De exclusividade. E nesse ambiente aqui, pessoal, é o espaço gourmet. Temos aqui já o ponto com água. Esse espaço daqui da bancada, que está em granito preto São Gabriel, aqui é para você colocar o quê? Uma churrasqueira de parrilha, uma churrasqueira daquele estilo coiote, americana, aquelas de bafo, né? Fica muito legal. Então você pode utilizar aqui porque aqui já tem o ponto elétrico e tem o ponto do gás também. Acessando por essa porta de correr, olha só, também madeira Muiracatiara, chegamos onde? Na cozinha. Olha que cozinha ampla, gigante, também já tem sugestão de projeto de interiores aqui para esse espaço. Olha só como é que ela vai ficar bonita. Então aqui, pessoal, você tem essa comunicação visual para o lado externo, comunicação com a área externa e da área gourmet e preservando o ambiente da sala de estar e da sala de jantar. Gostei também desse conceito. Vocês sabem que eu também gosto muito de cozinha com integração e quando ela tem essa comunicação, pessoal, com a área gourmet, naturalmente ela cresce. Olha isso aqui. Você está a todo momento em contato também com a área de interesse principal da casa, que é esse ambiente de casa. Na sequência, chegamos na área de serviço. Aqui tem que respeitar, é uma área de serviço de respeito. Essa daqui tem aproximadamente 2,5 metros por 2,5 metros também. Então você percebe que é um espaço bem amplo, né? Bem generoso, bastante espaço para você colocar móveis projetados, colocar mesa de passar ferro aqui também, um móvel projetado. Então, quer dizer, tem bastante espaço para isso.
Essa grade daqui, esse portão que está aqui, pessoal, é para colocar nessa área, que ainda não foi instalado. Então você insere ele aqui e você tem uma área protegida também dentro para acessar o seu imóvel. Na sequência, chegamos num banheiro completo. Esse banheiro é o que vai dar suporte às pessoas que estiverem na área gourmet, na área de lazer, já com os pontos aqui, os metais, e também é um banheiro que vai ser utilizado caso você tenha algum funcionário que durma na casa, que hoje é escasso, né? Você tem um funcionário que durma no dia a dia dentro da propriedade. Mas pensando nisso, já foi inserido também um quarto para funcionário. Esse quarto aqui ele tem aproximadamente 9 metros quadrados. Tá cheio de coisinha aqui que a obra terminou agora, mas que serão retiradas, né? Outro detalhe também, pessoal, já tem algumas pedras da casa, que é sempre muito importante quando você conclui uma obra, você comprar algumas peças de porcelanato, revestimento, sobrando. Por quê? Porque ao decorrer do passar dos anos, aquele lote ele vai ser extinto. Pode vir com uma coloração diferente, mesmo sendo a mesma pedra, e você tem reservado para uma eventualidade lá no futuro você precisar. E mais uma vez por aqui, porque está fechado aqui agora, chegamos nas vagas da garagem através dessa porta. Vamos conhecer aqui um outro cantinho que eu ainda não mostrei a vocês, que é o quê? É um depósito. Um depósito sempre faz um bem danado, né? É uma casa, porque é necessário no dia a dia sempre ter um quartinho de bagunça, né? Olha só, você tem esse espaço aqui, ó, que você pode abrir por aqui e aqui também. Olha o tanto de coisa que dá para você fazer. Aqui fica embaixo da escada, observe que já tem toda essa pele de vidro em esquadria fixa aqui também, então dá para você colocar muita coisa aqui embaixo. Nesse corredor lateral, pessoal, não foi inserido ainda um portão, que também vai ser inserido um portão com essas características aqui. Outro ambiente também, que passa despercebido, é essa área daqui. Ela foi desenvolvida para pensar em quê, Thales? Colocar uma cristaleira, se você quiser pode colocar uma espécie de um aparador, um buffet, alguma coisa relacionada aqui também. E outro detalhe que eu pensei que pode ser desenvolvido, que é o quê? Como eu disse, não é comum hoje, ao menos aqui com os clientes que a gente atende, as famílias, ter um funcionário que durma no dia a dia. E muitas casas que vocês já conhecem não tem o quarto para funcionário. E quando tem, às vezes é um quarto pequenininho, alguma coisa relacionada diferente desse daqui. Só que essa parede aqui, pessoal, ela dá para onde, Thales? Ela vai dar para o quarto de funcionário. Então imagine que, eu acredito que você pode abrir esse espaço, né, e fazer de repente um gabinete, um escritório, se você precisar de um espaço adicional além das 4 suítes. É apenas pensando aqui por alto, né, alguma outra solução. Aqui no pavimento inferior, vocês já sabem, tem uma suíte, né? Essa suíte ela tem aproximadamente, pessoal, 11 metros quadrados, naturalmente pontos de ar-condicionado. Olha só o tamanho dessas esquadrias que temos aqui. Você pode abrir, ó. Aí gera uma grande circulação também de vento. E aqui é você colocar umas persianas, aquelas cortinas estilo persianas para contextualizar com o projeto da casa. A sugestão seria essa. Na sequência, chegamos no banheiro, olha só, bancada em silestone, os metais, louça Deca. Olha que revestimento legal, pessoal, que ficou aqui desse banheiro. Cada banheiro ele tem um revestimento diferente, vocês vão perceber isso daí. Já o melhor chuveiro também da marca Deca, boiler para aquecimento solar, no caso não é através de aquecimento elétrico, né? O chuveiro tem que instalar o boiler, e esse revestimento aqui em tom verde. As esquadrias também respeitando a característica modernista, aquele conceito minimalista, né? Tem um conceito bem diferente. Gostei. Vamos para o pavimento superior, que lá em cima tem 3 suítes. Mas antes disso, bora explorar um pouquinho aqui a escada. Olha só, foi feito em blocos, em granito preto, né? Esse aqui é o granito preto, se eu não estiver enganado, é o Via Láctea que foi inserido aqui. Mas não é somente do granito que eu quero falar. É que ele foi feito em características de bloco. Que é isso? Olha só, revestimento na parte inferior, em granito, como também na parte superior dos degraus. Além disso, vidros 10 milímetros, folha única. Olha o tamanho dessa folha aqui que foi inserida. Então são esses detalhes, pessoal, que você vê que tem um valor embarcado maior na propriedade. Aqui, a pele de vidro que vocês já visualizaram na fachada lateral. Olha o tanto de iluminação natural, mais uma vez sendo explorada aqui na propriedade. E na sequência, chegamos na primeira suíte. Olha o tamanho, gente, desse quarto aqui, aproximadamente 13 metros quadrados, 13 para 14 metros quadrados
bastante iluminação natural. Abriu aqui também, ó, ventilação imensa, né? É outra sensação você não ter a parede, ter somente uma janela e o investimento em esquadrias que foi inserido aqui. Muita iluminação, isso aí eu acho arretado, viu? Na sequência, chegamos no banheiro. Esse banheiro é campeão também. Bancada em Silestone, olha a divisão dos ambientes, a área da ducha, os metais utilizados, nicho. Esse revestimento, essa pedra eu achei super bonito, pessoal, olha só. Isso aqui já é azul marinho, lá embaixo estava em verde, né? E a esquadria também respeitando o mesmo modelo que vocês visualizaram lá embaixo. Outro detalhe também, pessoal, eu quero que vocês observem, que as portas é para ser nesse tom. Mas Thales, por quê? Por conta do projeto de interiores. Vocês já viram aí algumas imagens, então o propósito das portas é ficar nesse tom mesmo da madeira, né? Da natural do elemento. Chegamos na segunda suíte. Olha só, dessa vez a gente já tem um visual aqui para o clube também, mesma característica, esse quarto já é um pouquinho menor do que o anterior, tem aproximadamente 11 metros quadrados e na sequência chegamos no banheiro. Olha só a graça desse banheiro aqui, eu gostei de verdade. Mesmo padrão de acabamento e o revestimento com outras pedras também que foram inseridas aqui, olha como ficou legal. E por sua vez esse banheiro ele tem iluminação natural vinda de uma claraboia, né? Outro sentimento também que traz esse imóvel. Vamos conhecer a suíte principal, pessoal, olha só. Essa daqui já é bem mais ampla do que as outras, né? Tem aproximadamente todo o ambiente, algo próximo a 35 metros quadrados, 33 metros quadrados, o ambiente do estar íntimo, também visual, aqui para o lado externo, grandes esquadrias. Temos também, pessoal, aqui do outro lado, um gigante closet grande para uma suíte principal, faz bem a todo mundo. Então esse closet aqui ele tem uma área composta por aproximadamente 8, 9 metros quadrados, dá para colocar muita coisa aqui. E na sequência chegamos no banheiro, olha só, o conceito também com aquele sentimento, com arquitetura minimalista, os detalhes, a paleta de cores utilizada, o revestimento, a bancada já com 2 pontos de água, também Silestone de forma esculpida. Já temos 2 duchas, né? Vale ressaltar também o aquecimento através do boiler solar, nicho, olha o tom que foi utilizado, né? É um tom salmão, bem suave. Ficou bem diferente, não é comum a gente encontrar esse perfil de revestimento. O ralo também de forma linear e a esquadria com uma grande projeção de iluminação natural. Meus lindos, mais uma vez, obrigado pelo carinho, pela atenção. Aqui na descrição do vídeo tem todas as informações e características do imóvel, inclusive o valor. E se você quer vender seu imóvel conosco ou pretende encontrar alguma casa aqui na Cidade de Alfa, não deixe de falar com a gente. Não deixe de curtir o vídeo e de se inscrever no canal também, viu? Não paga nada não. Um cheiro e até o próximo vídeo. Tchau!